A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, que tenhamos uma noite muito abençoada, para aqueles que receberão esta palavra durante o dia, também que seu dia seja ricamente abençoado na presença do nosso Deus. Nós iremos iniciar neste dia um estudo da palavra do Senhor. Nós iremos estar falando a respeito das armaduras espirituais. Nós vamos estar fazendo uma sequência de estudos, tendo assim a oportunidade de aprendermos mais do Senhor, de levar uma palavra que irá promover edificação para as nossas vidas. Que você tenha bom proveito e eu peço que você possa estar deixando lá os seus comentários a respeito desse estudo, para que nós possamos a cada dia trazer conteúdos que possam nos abençoar e edificar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite. Vamos fazer aqui a leitura da palavra do nosso Deus, que se encontra em Efésios. Carta do apóstolo Paulo, escrito aos Efésios, no capítulo 6, e no versículo 10 a seguir, que nos diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, em algumas traduções diz com o cinturão da verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 18. E nós estaremos estudando acerca de cada uma dessas armaduras espirituais. Qual o objetivo do nosso estudo? É trazer para nós edificação pela palavra do Senhor, visto que o inimigo ele tem lutado constantemente contra as nossas vidas para nos destruir, para nos abater. E como a luta que nós estamos exercendo, ela não é carnal, é espiritual, nós precisamos também ter armas espirituais para poder lutar e pelejar, para nós podermos nos defender e também atacar ou contra-atacar contra o inimigo que se levanta contra as nossas vidas. Então precisamos ter sabedoria pela palavra de Deus, para que nós possamos nos defender nesta luta que é travada todos os dias em nossa vida, para que nós possamos chegar no final e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso e ele estava ali refletindo acerca das batalhas que ele travava na sua vida como ministro do Evangelho. E com certeza Paulo teve uma inspiração ao olhar para o exército de Roma e ver as armaduras que eles utilizavam para sair para a guerra. E ele, sendo um homem de Deus, tendo sabedoria e instrução pelo Espírito de Deus, o Senhor o capacitou para transformar essas armas carnais em armas espirituais pela palavra,
para que nós possamos militar, para que nós possamos lutar e sermos vencedores. E nós iremos falar sobre cada uma dessas 6 armaduras que a Bíblia nos dispõe para sermos vencedores em seu nome. Mas eu ainda vou querer acrescentar, e no final desse estudo, para fechar com o número 7, que é a perfeição de Deus, nós iremos também falar sobre a oração, que o apóstolo também trata aqui nesta carta escrita aos Efésios, no versículo 18, ao qual nós fizemos a leitura. Vejamos o que o texto nos diz e vamos ver o versículo de número 14, a parte A, que nós fizemos a leitura. Nos diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou com o cinturão da verdade. Então esta será a primeira armadura que nós iremos estudar, o cinturão da verdade. O cinto, na verdade, ela era muito importante para um soldado quando ele saía à guerra. O cinto ele era feito com material de couro e era colocado em volta da cintura do soldado, e esta arma, ela lhe permitia, esse equipamento lhe permitia dar sustentabilidade às demais armas, às demais armaduras que compunha, né, o equipamento com que eles saíam para a guerra, para pelejar. Então eu quero dizer que o cinturão da verdade, o cinto, era muito importante para a vida de um soldado, porque além de dar sustentação, sustentabilidade, além de ajustar a couraça que ali estava, além de lhe dar estabilidade na roupa que ele estava vestindo, para que ela não viesse cair no meio da batalha, da guerra, ela também servia para poder colocar, né, a espada, para poder colocar ali ao seu lado, para ele militar. Então era de grande importância para a vida de um homem que saía para a guerra. Então Paulo, observando isso, ele fala a respeito do cinturão da verdade. Então Paulo compara esta armadura com a verdade na vida do cristão. Nós devemos ter esse senso e devemos ser homens que vivam a verdade, que levem esta verdade, que coloquemos a verdade como algo muito importante em nossa vida. Não podemos compactuar com a mentira, mas precisamos levar a verdade, porque ela trará uma sustentabilidade, ela trará uma força para a nossa vida, para nós travarmos esta luta no mundo espiritual. Vejamos aqui, vamos ver alguns versículos para edificar a nossa fé. O cinturão da verdade. Nós fizemos a leitura de Efésios 6,14, a parte A, que fala a respeito desta armadura. E eu irei trazer agora João, capítulo 8, o verso de número 31 e 32. Eu acho muito interessante esse texto. A Bíblia nos diz assim: e dizia Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós lemos este texto, geralmente as pessoas utilizam somente o verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade ela é muito importante, mas nós devemos observar que o texto bíblico está tratando com homens que eram conhecedores da verdade, entre aspas. Eram homens que tinham o conhecimento e que deveriam levar essa verdade para as pessoas, mas eles omitiam isso. E quando o texto está dizendo aqui, olha, e dizia Jesus aos judeus, aqueles que tinham a herança, eles deveriam ser conhecedores, mas Jesus estava dizendo aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, então verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então a verdade, ela tem poder para nos libertar. Por isso que é tão importante usarmos este cinturão da verdade, porque é pela verdade que nós seremos libertos, é pela verdade que nós teremos realmente o entendimento, né, do que é a vontade de Deus para a nossa vida, para que vivamos uma vida separada e consagrada para Deus, andando em seus caminhos, e assim poderemos alcançar a vitória em seu nome. Vejamos aqui mais um texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 9, e o verso de número 1. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Roma, no capítulo 9, o verso 1, ele diz assim: em Cristo não minto, digo a verdade, dando-me testemunho à consciência no Espírito Santo. Veja como isso é forte. Paulo está dizendo: em Cristo eu digo a verdade, eu não minto. E o objetivo de Paulo é exercer esta verdade, ele diz: dando-me testemunho à consciência. Ou seja, Paulo não está tratando aqui a respeito de viver a verdade, de falar a verdade, simplesmente para dar testemunho para as pessoas que estavam ao seu redor, para as pessoas que faziam parte talvez da sua casa, da sua família, da sua parentela, da sua vizinhança, da igreja, dos irmãos em Cristo. Não, mas Paulo está indo mais um pouco além. Ele diz: dando-me testemunho à consciência no Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos praticar a verdade, falar a verdade, vivermos a verdade, antes de querer dar testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor, dar testemunho à nossa consciência, para que quando nós formos falar do Evangelho de Cristo, pregar a palavra do Senhor para as pessoas, nós não venhamos ser tomados como hipócritas, para que a nossa mente não nos condene e diga: você está pregando, mas você não vive a verdade. Então Paulo está trazendo esse conteúdo falando a respeito disso, que nós precisamos dar testemunho à consciência pelo Espírito Santo. E esse é o motivo de nós falarmos a verdade, que é a palavra do nosso Deus. Então precisamos viver esta verdade e dar testemunho antes de darmos ao nosso próximo, darmos testemunho a nós mesmos, para ter uma consciência limpa, pura, sã, sadia, de que nós estamos levando para as pessoas aquilo que também nós pregamos e que nós vivemos. Sabe o que é interessante? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, tem algo muito interessante, que este livro inicia dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, como também a ensinar. Então, tudo que Jesus ensinou para os seus apóstolos, ele também fazia. Primeiro ele praticava para depois ensinar. Então, nós precisamos viver a verdade para poder levar a verdade para as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos mais um texto bíblico nesta noite. Em Provérbios, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia, Provérbios, no capítulo de número 12 e o versículo de número 19. Provérbios 12, 19. Glória a Deus. Que nos diz assim: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, os lábios, irmão, que proferem a verdade, os lábios que falam a verdade, a Bíblia diz que permanece para sempre. Mas os lábios que falam a mentira, a língua que fala a mentira, ela dura apenas um instante. Então aquele que profere mentiras, que anda enganosamente, ele vai durar apenas um instante, mas logo isso vai cair por terra. Mas aquele que profere a verdade, que vive a verdade, que prega, que fala a verdade, a Bíblia diz que ele permanece para sempre.
Então, logo se a Bíblia diz que permanece para sempre, então tudo que você faz será bem sucedido. Você será abençoado em todos os seus caminhos. E mais do que isso, você estará firme até o fim para habitar com o Senhor na eternidade, porque você irá permanecer para sempre. Então nós podemos perceber o quão é glorioso nós estarmos na verdade, nós utilizarmos desta armadura que o Senhor nos dispõe, uma armadura que os soldados usavam para a guerra, mas que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos disse que o cinturão que nós devemos utilizar como igreja do Senhor é o cinturão da verdade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero dizer, viva esta verdade, anuncie esta verdade, porque Cristo precisa estar entronizado em nossas vidas, tanto nas nossas, quanto aqueles que ouvirão a mensagem que nós estamos levando. Então pratique esta verdade. Entenda, a batalha que nós travamos são todos os dias de nossas vidas. E o inimigo se levanta com fúria para querer nos derrotar, mas nós estamos revestidos. Paulo disse, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, no decorrer deste estudo, durante esse estudo, nós vamos estar nos revestindo de toda a armadura de Deus. Hoje, nós falamos sobre o cinturão da verdade. E nos demais dias, estaremos trazendo cada uma das armaduras para que você tenha a sua fé edificada e você esteja pronto para esta guerra espiritual. Mas eu quero te dizer desde já que você é um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Esta é a primeira armadura e eu quero ainda orar pela tua vida. Meu Deus e meu Pai, toma esta vida, Senhor Deus, que esta mensagem está chegando ao seu alcance. Meu Pai, que o Senhor possa ajudá-lo para que ele possa praticar a verdade, para que ele possa falar a verdade mesmo em momentos que isso venha trazer alguma consequência para a sua vida, mas que ele seja justo, verdadeiro, que ele pratique aquilo que convém, Senhor, como servos de Deus, para que nós possamos ser anunciadores, Senhor, desta verdade e que todos possam conhecer a verdade e a verdade possa promover libertação para as suas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Sabemos que a guerra tem sido travada em nossa vida, Senhor, e que o inimigo se levanta com furor para querer nos destruir e nos abater, mas maior é o Senhor que está conosco e que garante a vitória para as nossas vidas. Eu quero abençoar a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e seja cada dia abençoado pela palavra que está sendo ministrada. Amém? Para você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com outras vidas, para que também eles possam ser abençoados por esta palavra poderosa. Amém? Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus Cristo.